Muito boa vida para você que nos assiste. Eu sou o professor Marcos Jean e nós iremos dar continuidade a esse conjunto de vídeos que o IFCE de Acaraú tem preparado, visando o Enem, que será realizado nesse ano de 2022, se detendo na disciplina de História. Hoje nós estaremos iniciando o vídeo 2 do módulo 2. Então vamos fazer uma rápida recapitulação do que a gente já abordou ao longo do módulo 1 e no início do módulo 2. Bom, o nosso módulo 1 foi composto por 3 vídeos. No primeiro vídeo, nós falamos da história do Enem e, na ocasião, nós falamos da estrutura da prova, das competências e habilidades mais solicitadas pelo INEP na prova do Enem, de como funciona a teoria de resposta ao item e nós vimos a história, como ela tem se comportado nos últimos Enems, dando uma ênfase bem maior aos 3 últimos Enems. Por que aos 3 últimos Enems? Porque desde 98, quando o Enem foi criado, até 2021, nós perfilamos o Enem em 3 perfis, cada perfil com estrutura semelhante, obviamente. E o perfil atual nós rotulamos como perfil 3 e é em cima do perfil 3 que nós estamos desenvolvendo esses módulos e essas aulas para vocês. Então, isso foi o que nós vimos no vídeo 1 do módulo 1. No vídeo 2 do módulo 2, nós pegamos os assuntos que mais caem e, sobretudo, obviamente, os assuntos que mais caíram, porque em cima dos assuntos que mais caíram, nós poderemos projetar os assuntos que mais caem, que são aquelas figurinhas carimbadas, aquelas figurinhas repetidas. E aí, na ocasião, nós falamos dos assuntos que mais caíram de 98 até 2018, abrangendo os perfis 1 e 2, e depois nós fomos bem mais detalhistas nos assuntos que mais caíram em 2019, em 2020 e em 2021. Claro, sempre é bom lembrar que o foco é apenas a prova de história. Então, na ocasião, nós pontuamos os assuntos que caíram tanto em História Geral como em História do Brasil. E para finalizar o módulo 1, no vídeo 3, nós demos algumas dicas. Nós elencamos, nós elaboramos um decálogo de dicas que certamente vai ajudar muito dos alunos que irão seguir aquelas dicas, né? Nós demos orientações de como você deve estudar, de como você deve proceder, de como você deve calendarizar os seus estudos, de como você deve fixar o conteúdo e quais estratégias você pode utilizar para que o conteúdo estudado seja melhor assimilado. E para finalizar o módulo 1, no terceiro vídeo, nós terminamos respondendo a seguinte pergunta: é recomendado chutar no Enem? Afinal de contas, vale a pena? Existe uma regra, existe uma fórmula, existem estratégias que podem me fazer lograr êxito quando eu chuto uma questão do Enem? Nós falamos isso também no último vídeo do módulo 1. No módulo 2, que nós estamos chamando de déjà vu, porque de certa forma é uma repetição, é uma revisão do que vocês deverão ter visto ou ainda estão vendo. No vídeo 1 nós apontamos o que eu preciso saber em História Geral e no vídeo 1 nós falamos sobre o que nós precisamos saber na pré-história, na Idade Antiga, na Idade Média e na Idade Moderna, certo? Foi isso que nós apontamos no vídeo 1 ou na parte 1 do vídeo 1 do módulo 2. Hoje nós vamos seguir a mesma sequência, a mesma linha de raciocínio e nós vamos abordar o que se precisa saber em História Geral quando nós falamos de idade contemporânea. Não esquecendo, como nós já abordamos nos vídeos anteriores, que na História Geral a idade contemporânea é a que mais é solicitada no Enem, é a que mais é cobrada no Enem, ok? Preparados para mais um vídeo? Vamos lá. Bom, na idade contemporânea, ela não tem subdivisão, como tem, por exemplo, na pré-história, né? Como tem, por exemplo, na Idade Média, quando eu tenho a alta Idade Média e a baixa Idade Média. É simplesmente idade contemporânea, ok?
Então, a idade contemporânea, como a gente já falou, ela é a mais cobrada no Enem. E ela já principia, ela já inicia com o que os historiadores chamam de revoluções liberais burguesas. O que são revoluções liberais? São as revoluções que defendiam a liberdade, ou no aspecto político, ou no aspecto econômico, ou no aspecto social, no aspecto cultural, no aspecto ideológico. E por que burguesas? Ora, porque elas foram protagonizadas pela burguesia, que é a classe que ascendeu a partir da degradação da Idade Média. Então, quando nós falamos de revoluções liberais burguesas, nós basicamente temos três, né? Alguns historiadores já acrescentam 4 revoluções liberais burguesas quando colocam as revoluções inglesas do século XVII. Mas a gente vai pontuar aqui pelo que é senso comum, pelo que já é muito mais falado, muito mais abordado e, sobretudo, porque nós já falamos das revoluções inglesas no vídeo passado, certo? Quem assistiu ao vídeo passado, nós já incluímos essas revoluções na Idade Moderna. Então, das revoluções liberais burguesas, a primeira em ordem cronológica, eu gosto muito de pontuar datas, mesmo sabendo que para o aluno fixar as datas não é fácil, mas pelo menos você seculariza essa data, né? 1760, século XVIII. Já fica muito mais fácil de você inserir um acontecimento em um determinado período. Então, a Revolução Industrial de 1760 ela acontece na Inglaterra e ela nada mais foi do que as transformações na linha de produção. Ela ascende de uma produção artesanal para uma produção manufaturada, de uma mão de obra essencialmente humana para uma mão de obra mecanizada. Essas transformações, elas aceleraram a produção de mercadorias. E isso, claro, trouxe profundas transformações e gritantes demandas sociais. E é em cima dessas transformações e dessas demandas sociais que o Enem costuma fazer as suas ponderações quando fala da Revolução Industrial de 1760. Um outro aspecto que o estudante tem que estar preparado é porque ele pode ser cobrado sobre os movimentos oposicionistas, né? O movimento ludista, o movimento cartista, que foram movimentos que fizeram oposição a essa linha capitalista de crescimento avançado que valorizava a produção e desprezava o emprego. E outro assunto, outro tópico que o Enem costuma muito pontuar quando fala da Revolução Industrial de 1760, também conhecida como Primeira Revolução Industrial, é a questão da divisão do trabalho. E quando se fala da divisão do trabalho, é muito comum que essa questão ela meio que migre de história para a geografia. Então, é claro, se você tiver esse embasamento, vai te facilitar muito, mesmo tendo uma leitura na perspectiva da geografia. A segunda revolução liberal burguesa, na ordem cronológica, seria a Revolução Americana, ou a Independência Americana de 1776. E o que é que essa independência traz como pano de fundo, como pano ideológico para a nossa história? Primeiro, é porque na América, de uma forma muito exemplar, o exclusivo metropolitano, que era a relação de exclusividade que as metrópoles europeias exerciam sobre as colônias aqui na América, esse exclusivo ele foi rompido porque os colonos pegaram literalmente em armas para romperem com essa dominação que eles entendiam ser malditas. Também vale a pena destacar as lutas pela independência, e aí se você tiver tempo, dê uma lida naqueles documentos que falam do Congresso de Filadélfia, o primeiro e o segundo Congresso, é bem interessante porque ali vai brotar a origem dos ideais de liberdade dos Estados Unidos, e é claro que você precisa entender o processo, que nada mais foi do que a insurgência dos colonos que estavam no território americano para com a metrópole inglesa. E para finalizar, quando nós falamos de revoluções liberais burguesas, nós temos a famosa Revolução Francesa de 1789. É bom a gente datar porque, na verdade, na história da França, houve, na Idade Contemporânea, 3 grandes revoluções francesas.
a de 1789, a de 1830 e a de 1849. Mas dessas três, a mais famosa é a primeira, né? A famosa Revolução que defendia os ideais de liberté, égalité, fraternité, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. O que é que o Enem costuma cobrar quando ele fala da Revolução? Isso foi inclusive cobrado no Enem do ano passado. Questões sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que teve a sua ideia inicial em 1789 e que a ONU em 1948 lança uma versão mais atualizada, vamos dizer assim, um upgrade da versão inicial. Mas inicialmente ela surge em 1789. Na verdade, o Enem não cobra, não dá nenhuma ênfase ao processo revolucionário, período do terror, Danton, Robespierre, decapitação de Luís XVI. O Enem costuma não cobrar isso, então é uma aposta que eu continuo entendendo que eles não vão enveredar por isso, que é muito bom para o estudante, porque é um assunto, de certa forma, um pouco complexo, dada a durabilidade, né? A Revolução Francesa durou 10 anos, então é muita coisa para o aluno assimilar. Também o Enem não dá ênfase à era napoleônica, nem às guerras napoleônicas, nem ao bloqueio continental. O que o Enem pode fazer isso é lá em História do Brasil, quando ele falar da fuga da família real para o Brasil, em 1808, que nós vamos falar só no próximo vídeo, tá certo? Bom, o segundo tópico que eu entendo ser importante se ver em idade contemporânea é o movimento iluminista. Lá no século XVIII, o movimento iluminista ele é considerado o clímax, o apogeu da chamada Era da Razão, que se inicia lá na Idade Moderna com o Renascimento, ok? O século XVIII também é chamado de século das luzes, porque nesse século a Europa despertou para uma nova realidade, né? Nesse século a Europa teve a Revolução Industrial, a Europa teve a Revolução Francesa e o mundo teve, além dessas duas revoluções, a Revolução Americana, por exemplo. No Brasil tem o movimento da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana. Então, é um movimento que influencia o mundo ocidental de uma forma bem abrangente. Vale a pena a gente destacar alguns teóricos, porque o Enem gosta de colocar textos desses teóricos, como, por exemplo, o Jean-Jacques Rousseau, o Voltaire, o Adam Smith, na perspectiva do iluminismo econômico. Então, é interessante também a gente saber o que o movimento iluminista combatia, o que o movimento iluminista defendia e os postulados econômicos, o liberalismo econômico, a fisiocracia, que vocês vão encontrar essas contemplações em parte dos postulados de Adam Smith, quando ele escreve A Riqueza das Nações, que é a principal obra do liberalismo econômico no iluminismo. Não é à toa que o Adam Smith ele é considerado o pai do liberalismo. Depois do movimento iluminista, eu entendo ser pertinente se olhar o imperialismo no século XIX. O que foi o imperialismo do século XIX? Essa corrida desenfreada das potências europeias para com colônias do continente africano e do continente asiático. Nós precisamos entender que o imperialismo foi sim um desdobramento da Revolução Industrial, dos assuntos pendentes da Revolução Industrial, sobretudo na necessidade urgente que os países europeus tinham de matéria-prima para industrializarem. E qual é a geografia desse imperialismo, né? Onde é que ele acontece? Como eu acabei de falar, no continente africano e no continente asiático. E por que não acontece na América, né? Porque os americanos não deixaram, com a doutrina Monroe, que estabelecia um domínio para eles e não pelos europeus. Um outro tópico interessante, já agora no virar da página, entre o século XIX e o século XX, é a Belle Époque. Né? A Bela Época é uma expressão em francesa que significa Bela Época. O que foi a Belle Époque? Quais as características desse movimento que levou o homem a se confraternizar, o homem europeu ocidental, a se vangloriar das suas conquistas? Foi um período de relativa paz, de relativa prosperidade, mas que logo foi abalado com a chegada da Primeira Guerra Mundial. Revolução Russa não é cobrada no Enem pela viés ideológica que nós falamos lá nos primeiros vídeos. Então, como é um movimento de esquerda, um movimento socialista, não é cobrado, assim como não é cobrado a Revolução Cubana, assim como não é cobrado a Revolução Chinesa, a Revolução Cultural de Mao Tse Tung, certo?
Então, da Belle Époque pula para a Primeira Guerra Mundial, que foi fruto da corrida imperialista. Então, perceba que é uma sequência. A corrida imperialista foi fruto da Revolução Industrial e a Primeira Guerra Mundial foi fruto da corrida imperialista. É bom que se dê uma olhada, mesmo que não seja cobrado, mas para você alargar os teus horizontes sobre esse assunto, a questão da política de portas abertas, o que foi essa política de portas abertas e a crise balcânica lá no leste europeu, que foi o gatilho para a eclosão da guerra com o assassinato do Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono austro-húngaro, pelo terrorista, né? Ou pelo ultranacionalista, o Gavrilo Príncipe. Então eu preciso, toda guerra que eu estudo, todo movimento revolucionário que eu estudo na história, eu preciso entender as consequências e os desdobramentos. Eu não preciso só entender por que aconteceu, mas eu preciso saber se aconteceu, como de fato aconteceu, e quais os desdobramentos, quais as consequências que isso traz para a história da humanidade. Depois da Primeira Guerra Mundial, que termina em 1918, a gente vai lá para o período entre guerras, né? Que é o período compreendido entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então eu preciso estudar dois aspectos: a crise mundial de 29 e a ascensão dos regimes totalitários. Na crise mundial de 29, o que causou essa crise é uma crise de superprodução, é uma crise única no capitalismo. Os Estados Unidos ficaram tão ricos que quebraram, e aí nesse contexto, para sair dessa crise, o Franklin Delano Roosevelt, que era o presidente da época, abraça as ideias de um economista chamado John Maynard Keynes, um economista inglês, e ele cria o New Deal, né, o novo acordo, que nada mais era do que aumentar a participação do Estado na economia para tirar o país da crise. Em caindo a crise de 29, é bom saber que ela respingou no mundo, inclusive no Brasil. Né? No Brasil precisamos queimar saca, precisamos não, mas se queimou saca de café para controlar o preço do café. Na verdade, nós protegemos as classes mais favorecidas em detrimento das classes menos favorecidas. E aí nós temos a ascensão do totalitarismo. Se o mundo estava no caos causado pela Primeira Guerra Mundial, pela corrida imperialista e pela crise 29, havia a necessidade da subida, da ascensão ao poder de homens fortes que governassem com mão de ferro. Então esses são os principais fatores. E aí eu preciso ver os principais regimes totalitários na história, né? Na Europa eu tenho sobretudo o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal, que são os menos importantes para efeito de Enem. Eu tenho o fascismo na Itália, do Mussolini, que é muito famoso, e eu tenho o nazismo na Alemanha de Hitler. O stalinismo não é cobrado pelo viés socialista, ok? E aí, trazendo para o Brasil, nós temos o getulismo, ou o varguismo, que é sim um governo totalitário, sobretudo no Estado moderno, no Estado Novo, de 1938 a 1945. E aí a gente precisa pontuar as características de cada um, o que é que eles têm em comum, o que é que todos têm em comum. Todos são fascistas? Sobretudo, a maioria, sim. O lazarismo, o franquismo, o fascismo é fascista, obviamente, o nazismo e o getulismo. E o que é que eles têm de diferença? Por que, por exemplo, no nazismo, que se inspirou no fascismo, existe uma limpeza étnica que não havia no fascismo? Por que isso ficou tão aflorado? Então são diferenças que vale a pena a gente dar uma lida. E aí nós temos a Segunda Guerra Mundial. Precisamos entender, a exemplo da primeira, os fatores que desencadearam a Segunda Guerra Mundial, o conflito em si, mas pouca ênfase para o conflito em si, e a exemplo da Primeira Guerra Mundial, o término, né, e os desdobramentos, as consequências que a Segunda Guerra Mundial trouxe. Dentre essas consequências, a mais famosa é a Guerra Fria. Né? E aí dentro da Guerra Fria, a gente precisa ver a criação da ONU, a Declaração Universal dos Direitos, que nós falamos lá na Revolução Francesa, mas agora na versão repaginada pela ONU, os conflitos do período e as revoluções culturais não são cobrados no Enem. Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Revolução Cultural Chinesa, Revolução Cubana, não são cobrados no Enem, então não perca tempo com isso. A queda da União Soviética e a queda do Muro de Berlim é muito pouco provável que caia por essa viés socialista que isso vai trazer, que vai gerar reflexão, que vai gerar repercussão. Então eu não jogaria minhas cartas nesses dois últimos tópicos. E aí finalmente nós temos o mundo pós-Guerra Fria.
globalização e tecnologia são assuntos que recentemente têm sido muito cobrados no Enem, muito embora na visão da geografia, da geopolítica, certo? Por isso que eu coloquei aqui, são pautas da ordem geopolítica. A guerra ao terror também, aí sim, guerra ao terror pode ter sim ingredientes da história, mas também ingredientes da geopolítica, tá certo? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A exemplo do que eu falei no vídeo passado, é muito assunto, olha, desde o século XVIII até o século XXI, para a gente falar em 15, 20 minutos é impossível. A gente vai apenas pontuar, porque essa é a ideia, para que você saiba o que você precisa realmente saber. Nunca esquecendo que o Enem gosta de trabalhar com abordagens, né? Quando ele fala da Segunda Guerra Mundial, ele pode pegar um texto para você interpretar o texto, e aí você não necessariamente precisa do conhecimento do conteúdo para acertar a questão, o que é muito bom, sobretudo para aqueles alunos que gostam de interpretar e que não tiveram tanto tempo ou não estudaram a fundo o assunto. Bom, o nosso próximo vídeo vai ser o que eu preciso saber em História do Brasil, a parte 1, quando nós vamos falar do Brasil Colônia e do Brasil Império, certo? Bom, eu espero vocês então no próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem com Deus, bons estudos, excelente Enem para todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.